Há muita polêmica em torno dos embriões congelados. E nem poderia deixar de ser, porque afinal de contas é a vida humana que está em jogo. Alguns dizem, vai jogar fora mesmo os embriões? Por que não levar para as pesquisas? E quem disse que você pode jogar fora? E quem disse que você pode fazer o que quer do material genético? Isso é crime, isso é ilegal. De modo que não é jogar fora. E nós estamos aqui para defender os direitos do embrião. Porque o que nós temos visto é a coisificação do embrião. Quer dizer, você pode descartá-lo a hora que você quiser, pode chutá-lo, pode fazer dele o que você bem entender. Por quê? Porque ele é uma coisa. E isto, ou por detrás disso, está uma escola bioética, pragmática, utilitarista. Só tem valor, ou só tem dignidade humana, a pessoa que for autoconsciente. Quer dizer, em torno de um ano e meio, 2 anos, a partir daí, a pessoa ou o ser é autoconsciente, tem consciência de si mesmo. Antes ele não tem valor nenhum, ele é apenas vida biológica. Para este paradigma materialista, reducionista, utilitarista. Então, tudo que você for fazer com o zigoto, o embrião, não tem problema nenhum, porque não existe dignidade humana nesse material apresentado. No entanto, para nós, médicos espíritas, que temos como base a bioética personalista espírita, nós cremos que a dignidade humana começa no zigoto, a partir da célula ovo, a partir da união dos 2 gametas, o masculino e o feminino. Com a formação da célula ovo, você tem o início da vida humana. Ah, mas só quando tiver sistema nervoso é que vai realmente ter atributos de ser humano. Não é verdade. E os embriologistas sabem disso. E os estudiosos também. Todos os embriologistas reunidos em 2005 manifestaram-se a favor da vida a partir do embrião inicial, ou seja, da célula ovo, a partir da união dos 2 gametas. E os embriologistas e fisiologistas são unânimes em dizer que a primeira divisão define para a vida toda o que será o ser humano. Como ele vai ter sistema nervoso? A partir da sua condição embrionária, a partir da sua condição como zigoto, a partir da primeira divisão da célula ovo. Define a sua vida. Você é um ser diferente de todos os outros, com características especialíssimas. Então, não é a partir da formação do sistema nervoso que você tem o ser humano. Ele se inicia com o zigoto ou célula ovo e a partir da primeira divisão. Schrödinger, o grande Erwin Schrödinger, o grande físico quântico, dizia que todo o projeto tetradimensional do ser está contido dentro do zigoto da célula ovo. Não há o que discutir. Então, nós dizemos com todas as palavras que a vida está presente, a dignidade humana, por consequência, está presente no embrião ou na célula ovo. Outro aspecto, não é?
como é que o espírito poderá estar ligado, de que forma, aos embriões congelados? Pois é, mas eles estão. E é preciso que a ciência se renda a este fato. Eu digo isto porque o menino Vinícius Dort nasceu em Mirassol, São Paulo, né, no interior do estado de São Paulo, de parto cesariano, e a partir, né, de um embrião que estava há 8 anos congelado. Se vocês quiserem saber mais a respeito, né, do número de anos de congelamento e o nascimento, podem acessar o nosso site www.amebrasil.org.br, onde vocês verão um link para o YouTube, onde terão essas informações. E sabem o que mais? Depois de 13 anos congelado, nasceu no exterior, né, alguém que estava esperando sua oportunidade, com 13 anos de congelamento, a menos 195 graus centígrados, congeladinho, né? O espírito estaria o quê? Desesperado, morto de frio, congelado? Nada disso. O espírito, ele está ligado por um forte laço magnético, como nós podemos ver nas lições que Allan Kardec nos traz em A Gênese, mostrando que é uma ligação muito forte. E isso em nada atrapalha as atividades do mundo espiritual, de modo que o espírito pode livremente agir. O que nós estamos dizendo é o seguinte: se esses embriões congelados há 8 anos, há 13 anos, há 11 anos, já nasceram até gêmeos congelados há 8 anos, então o que estaria? Onde eles estariam, esses espíritos que reencarnaram? Por acaso eles cairiam de paraquedas ali? Ou eles já estariam muito antes conservando esse embrião e apresentando as qualidades, né, dando a ele essa força magnética para que ele venha se desenvolver? Então, o que a Associação Médico Espírita do Brasil Internacional faz é a defesa do embrião, a defesa dos direitos do embrião. Porque no embrião nós temos uma obra divina. Nós devemos respeitar a obra do Criador. Quando nós fazemos ciência sem o devido respeito a essa obra, pagaremos caro. Nós temos em Einstein, em Newton, em Abdul Salam e tantos outros exemplos de cientistas que fizeram ciência com os olhos voltados para Deus. E principalmente reverenciando o poder e a majestade do Criador. A Associação Médico Espírita do Brasil não faz mais nada que repetir essa mesma reverência. Quando nós defendemos os direitos do embrião e dizemos que ele não é uma coisa, que ele não pode ser jogado fora, que ele representa uma entidade divina entre nós, nós estamos dando dignidade a este material, que precisa ser dignificado realmente, porque nele está a própria dignidade humana. Então, com todo o respeito que nós temos às pessoas que dizem o que gostam, que lhes vem à cabeça sobre isso, nós respeitamos. No entanto, continuamos como espíritos que somos na defesa da dignidade humana, na defesa do embrião. Enquanto nós não tivermos experiências que nos digam francamente se há ou não espírito ligado, nós não aceitamos as experiências com células-tronco embrionárias. Há uma questão importantíssima ligada à pesquisa dos embriões congelados. Nós sabemos hoje, através de pesquisas científicas realizadas no mundo todo,
e que são expressas em revistas indexadas, revistas que têm muito valor para a área científica, nós sabemos hoje que somente as células-tronco adultas é que estão dando bons resultados. E são as células-tronco adultas, né, que nós, da Associação Médico Espírita, estamos apoiando as pesquisas com células-tronco adultas, porque elas são retiradas do seu próprio organismo. Elas não dão rejeição, porque são fornecidas, são produzidas a partir das suas próprias células e serão aplicadas em você, então não vai haver rejeição. Nas células-tronco embrionárias, é lógico que a pessoa que sofreu o transplante delas vai ter que tomar remédio a vida toda para impedir a rejeição. Este é um ponto básico e que ninguém fala. Outra questão que temos visto nas revistas indexadas é que as células-tronco embrionárias, elas são selvagens. Elas se cancerizam com facilidade e principalmente sofrendo mutações genéticas com frequência. O que nós já não observamos isso com as células-tronco adultas. É uma pena que a mídia, ao informar o sucesso das células-tronco, ela não especifique que o sucesso é das células-tronco adultas. Isto não é passado para o público. Bem, se chegarmos a ter pesquisas aqui no Brasil com células-tronco embrionárias, eles vão chegar à mesma conclusão. Porque somente as células-tronco adultas são dóceis às pesquisas. E por que elas são dóceis? Porque elas estão impregnadas de perispírito ou de corpo espiritual. E é o corpo espiritual quem modela, quem organiza a matéria. Então, as células-tronco embrionárias que nasceram em laboratório vão receber o perispírito de quem? Quem é que está ligado? Por isso que elas são selvagens. É por isso que elas mudam com muita facilidade, não obedecem. Nós sabemos, por revelações espirituais, que o corpo espiritual ou perispírito é que permite a ação do espírito sobre a matéria. E por isso, a docilidade das células-tronco adultas resulta exatamente do fato de que existe o perispírito presente. E qual perispírito? Do seu mesmo, do seu espírito morador, aquele do qual o corpo saiu ou originou-se, e é desse corpo que são retiradas as células-tronco adultas. De modo que as experiências com células-tronco embrionárias que estão sendo realizadas no mundo todo e que um dia podem vir a ser realizadas no Brasil por decisão de um poder maior, nós, espíritas, estamos esperando os resultados. Por quê? No exterior já se sabe que elas não se prestam às pesquisas como é divulgado a todos os campos. E nós teremos então uma grande pergunta: qual a diferença entre célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta? É o perispírito. Então, em última análise, as pesquisas, mesmo que feitas de uma maneira errada ou uma maneira não ética, elas nos levarão a uma pergunta: existirá alguma coisa além da matéria entre a célula adulta, tronco adulta e a célula tronco embrionária? Os espíritas sabem a resposta. É o modelo organizador biológico ou perispírito. É por isso que os pesquisadores têm que colocar as feeder layers. O que são isso?
são células que vêm de fetos vivos e que devem ser colocados juntos com as células-tronco embrionárias. De que forma se faz isso? Pela comercialização dos fetos. Então, eles também estão sabendo que para que a célula-tronco embrionária obedeça, ela tem que ter, de alguma forma, a orientação de células pré-existentes.